Amém. Paz do Senhor para a igreja, para todos os alunos. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, Pai amado, Pai querido, por estar na Tua presença nesse domingo maravilhoso, dando continuação, Senhor, ao nosso curso da EFLADFAM. Senhor, ponha a tomar a frente, nos dando sabedoria, entendimento, conhecimento, discernimento espiritual, para que possamos crescer na graça, no conhecimento, fortalecendo, tendo a sabedoria que vem do Senhor. Muito obrigado, ó Pai, por esta manhã maravilhosa, por esse dia lindo, pelo fôlego de vida e pelo ar que respiramos. Abençoe todos que estão assistindo, seja ela presencialmente, seja à distância. Toma à frente a direção de cada um e nos ajude em nome de Jesus. Amém. Muito bem, nós estamos estudando hermenêutica. Eu quero chamar a atenção que essa matéria, ela é muito importante vocês entenderem, porque a interpretação de texto, como eu havia falado na última aula, ela pode trazer transtornos para o cristianismo, até mundial, porque um ensino errado, se ele crescer muito e ele proliferar e tiver filiais, essas filiais podem chegar nos 4 cantos do mundo, o ensino. Então, preste bem atenção nessa matéria, ela é grande, porque precisamos ter entendimento do que nós estamos lendo. Hoje, uma pessoa, ela não souber respeitar uma vírgula, uma acentuação, né, ainda mais na ortografia brasileira, que tem modificações, houve modificações também, as pessoas, elas erram demais. Então, muito cuidado com a hermenêutica. E falando sobre regras, vamos estudar algumas regras. A regra número 1 diz assim: se possível, é necessário tomar as palavras no seu sentido ordinário ou uso comum. Essa regra indica a necessidade da interpretação daquilo que é e nunca o que não é, se literal, sentido real. Devemos interpretar literalmente e se figurado. Para tal, precisamos estar adaptados com a Bíblia, compreendendo sua linguagem geral, sem desviar a atenção para onde o texto exige, ou para aquilo que nos vem à mente, como o significado daquilo que lemos. Em Amós, capítulo 7, versículo 5, por exemplo, temos: então disse eu, Senhor Deus, cessa agora, como subsistirá Jacó? Pois ele é pequeno. Se tomarmos o nome Jacó no sentido literal, a frase será interpretada erroneamente, pois o sentido correto seria tomar o nome sendo a descendência de Jacó, isto é, o israelita. Isso aqui, como foi falado na última aula, trazendo uma revisão dessa passagem bíblica, por exemplo, quando se fala de Jacó, não fala no sentido literal de uma pessoa, mas fala no sentido figurado de uma nação. Então, muito cuidado quando você lê. Por isso que o texto, sem contexto, pode virar uma heresia. Você tem que tomar muito cuidado com isso. Esse Jacó aqui é Israel, uma nação. Tá bom? 2. É necessário tomar as palavras no sentido indicado pelo conjunto da frase. Há muitas palavras bíblicas com vários sentidos de empregos. Espírito de temor significa medo. Já em Isaías 11:2, significa reverência, indica respeito. Então, por exemplo, em 2 Timóteo 1,7, que fala de temor, esse temor aqui é o temor a Deus. Já em Isaías 11, aliás, temor de medo. Já em Isaías 11:2, significa reverência, respeito. Tá? Então, muito cuidado também quando se lê algumas palavras. Muitas vezes, quando estou dando um ensino, até pregação, eu leio algumas palavras, eu prefiro pegar o significado dela literal e falar para os irmãos o que significa realmente dentro do nosso dicionário português, tá bom? Outro, graça, em Romanos 11:6, é favor imerecido, né? Já em Gênesis 6:8, é elegância de formas. Em 2 Timóteo 2:1, indica raça, poder, força e unção. O mesmo acontece em outros vocabulários, dentre eles carne, alma, fé e salvação. Então, você precisa entender realmente aquilo que você está lendo. Houve dúvidas, vai para o dicionário, vai averiguar,
Leia o texto todo antes de começar a querer preparar uma mensagem, um ensino, ou dar uma saudação em alguma igreja. Leia realmente e entenda o que você está lendo. Regra 3. É preciso interpretar as palavras no sentido que indica o contexto, isto é, os versículos anteriores e os posteriores ao texto em estudo, aquilo que eu falei, o antes e o depois do texto. Não adianta você só ler um versículo, igual o caixinha de promessa, como eu havia falado, sem ler o contexto dele, que é o texto que vem antes e depois daquela passagem bíblica. Não se pode tomar um texto isolado de seu contexto, pois muitas vezes não quer dizer aquilo que representa ser. É necessário considerar que a Bíblia originalmente não foi escrita em capítulos e versículos. A primeira versão dividida em capítulos foi a latina, conhecida como Vulgata, no século XIII. Então você observa que a Bíblia, ela não foi escrita. Isso aí você vai aprender no seminário, numa matéria chamada Bibliologia, que é a matéria que eu gosto de dar aula, em seminário. Ela foi somente dividida em capítulos e versículos depois de 1.300 anos. Entendeu? Não foi escrito igual você pega a Bíblia hoje, né? Moisés escreveu lá capítulo 1, versículo 2. Não, nada disso. É simplesmente igual uma carta. Os pergaminhos, é por isso que tem uma passagem que fala que Jesus achou onde estava escrito, né? Quando ele estava dentro do templo. Eram pergaminhos, que eram rolos que iam abrindo e a pessoa ia lendo. Não existia você separar e falar assim, vamos ler lá o capítulo 10 de Isaías. Não existia isso. Olha quantos anos demorou. 1.300 anos. Foi muito ou pouco? Agora, quem deu sabedoria, né? Tem que aplaudir, não tem? Quem teve essa sabedoria. Aí diz aqui, a divisão em perdão. Olha bem, os versículos. A divisão em versículos começou com a iniciativa do gráfico. Foi um gráfico, tá vendo? Francês, chamado Stephens. Sabe quando? Depois de 300 anos que fizeram os capítulos, vieram os versículos. 1.600 anos depois. Quando a gente não frequenta uma aula como essa, um seminário, você não tem noção dessas coisas. Você não tem entendimento. A gente simplesmente pega a Bíblia, abre e lê. Mas não sabe o trabalho que deu para a interpretação, né? Como João Ferreira de Almeida, para dividir os capítulos, versículos, para botar no português que vem se entender. Por isso que existe versões de linguagem de hoje, versão internacional, King James, e por aí vai. Aí diz assim, um dos exemplos está na passagem de 1 Coríntios 15, 13. E também os que dormiam em Cristo estão perdidos. Não pode se interpretar sem a ajuda do contexto. Paulo está explicando que se a ressurreição de Cristo não é real, os que dormem em Cristo não têm esperança alguma. Aí se você ler só essa passagem aqui do versículo 13, está escrito assim, e também os que dormiam em Cristo estão perdidos. Fala assim, rapaz, quem dormir então está perdido. Né? A pessoa pode pregar isso aqui, ué. Ele leu isso aqui, só que tem um contexto. Esse dormir é sobre aqueles que morrem em Cristo. É aqueles que passam dessa vida, tá bom? Se não houver ressurreição, eles estão perdidos. Quer dizer, morri, estou perdido, se não acreditar na ressurreição dos mortos. Em 2 Coríntios 12, 10, Paulo diz, porque quando estou fraco, então sou forte. O apóstolo quer dizer, conforme o contexto, que enquanto a carne enfraquecer, o espírito se fortalece. Mas se a pessoa lê, literalmente, quando estou fraco, sou forte. Então quanto mais fraco eu estiver fisicamente, mais forte eu sou. Não, nada disso. Né? Aí você tem que entender muito a Bíblia para você poder explicar, para você ser professor. Por isso que o apóstolo Paulo diz que aqueles que nos ensinam devem ter duplicada honra. A gente tem que honrar muito as pessoas que nos ensinam, as pessoas que têm entendimento, as pessoas que são nossos professores, nossos pastores que dão ensino, seja na escola unical, um culto de doutrina, um seminário, um curso de obreiros, porque eles estão nos dando entendimento daquilo que vai me trazer o quê? Salvação, vida eterna, santidade, libertação. Em Gênesis 37, versículo 25 ao 28, e o versículo 36, há um equívoco quanto os midianitas, tá? E os ismaelitas, aí tá aditas, tá bom? Midianitas e ismaelitas, se quiser acertar na sua folha. Vejamos os versículos.
Depois assentaram-se a comer pão e levantaram seus olhos. Olharam e eis que uma companhia de, aí fala ismaelitas, tá bom? Vinha de Gileade. Seus camelos traziam especiarias e bálsamo e mirra, e iam levá-los ao Egito. Então Judá disse a seus irmãos: que proveito haverá que matemos o nosso irmão, está falando de José, e escondamos o seu sangue? Vinde, vendamo-lo. A quem agora? Ismaelitas, certo? Não seja a nossa mão sobre ele, porque ele é nosso irmão e nossa carne. E seus irmãos obedeceram. Passando, pois, os mercadores, o quê? Midianitas. Tiraram e alçaram a José da cova. Venderam José por 20 moedas de prata aos ismaelitas. Entendeu? Os quais levaram José ao Egito. E hoje venderam no Egito a Potifar, oficial de Faraó, capitão da guarda. Afinal, quem comprou José? Ismaelitas ou midianitas? Entendeu? Explicação é que tanto ismaelitas quanto midianitas procederam de quem? De Abraão. É por isso que se misturaram, tornando-se uma só tribo. Por isso ambas entendem pelos dois nomes que eles são o quê? A coisa, ismaelitas e midianitas. Tá bom? É igual você falar aqui no Rio de Janeiro, né? Diz que só é carioca quem mora onde? Quem nasceu onde? No Rio, capital. Quem não mora, quem nasceu para fora do Rio é chamado de quê? Fluminense. Viu, flamenguista? Né? Então, você vê que só que é a mesma coisa, né? Todo mundo nasceu no estado do Rio de Janeiro. Então nós temos tem que ter esse entendimento. Agora, como é que eu vou saber que ismaelita e midianitas é descendência de Abraão? Né? Você tem que ler a Bíblia e ter estudos, livros e professores. Aí eu te falo, é fácil interpretar a Bíblia? Não é. E ficam pessoas, né, por aí, muitas vezes tem pregadores que nunca leram a Bíblia toda e falam que são conferencistas. Nunca sentaram na escola dominical, nunca foi professor e quer ter esse título para sair pregando por aí. E a gente vê muita bobagem, o povo fica uma vez, nossa, que sabedoria. Aí eu fico dentro de mim, ai meu Deus do céu. Não é? Eu fico quieto, porque muitas vezes você vai falar, vão achar que você está com o quê? Inveja. Né? Aí, quando é na igreja que você pastoreia, você fala. Mas quando é de fora, você prefere até só ouvir, para não perder o amigo, né? Mas se for muito íntimo seu, você até fala, rapaz, não tem nada a ver com o que esse camarada está pregando aí, não. Tá errado esse negócio aí. Vamos lá, virando a página 59. Regra 4, já estamos na regra 4, tá vendo? É preciso considerar o objetivo do livro, ou da passagem onde ocorreram as palavras obscuras. Qual o objetivo daquele livro, daquela carta? Vamos lá. O maior exemplo que temos é o livro de quem? Levítico. Alguém já leu o livro de Levítico? Né? Ele fala das leis, ele fala dos sacrifícios, ele fala das ordenanças, ele fala como é que se comportava no tabernáculo. Você lê Levítico para ter muito conhecimento, né? Muito conhecimento. É tanto que vou até puxar um assunto que eu sei que vão me perguntar muito depois, mas eu tenho que falar. Para a gente, por exemplo, justificar para a pessoa não fazer uma tatuagem, por exemplo, só tem no livro de Levítico, que fala para não fazer marca no corpo, né? Então você tem que ter esse entendimento. Para que serve o livro de Levítico? Para quem foi escrito? Nós entendemos o livro de Levítico para aprender como é que o povo se comportava, como é que funcionava o povo no deserto, como é que eram as leis, porque Levítico é leis, né? Como é que eles tinham que oferecer, o sacerdote. O livro de Levítico ele é muito bom de se estudar, eu leio Levítico, já peguei passagem de Levítico para pregar, para dar ensino, doutrina. Por exemplo, no livro de Levítico fala sobre roupa de homem e de mulher. Não fala? Mas qual era a roupa de homem e de mulher daquela época? Quem sabe? Você sabe qual era a roupa de homem e de mulher do tempo de Moisés? Entendeu? Mas muitas vezes a gente vê até passagens, né, de pessoas falando para usar roupa de homem e de mulher. Roupa de homem e de mulher no Brasil, que a gente entende, assim que a Assembleia de Deus do Brasil chegou no Brasil, qual era? Homem usava o quê?
E a mulher usava o quê? Saiu vestido. Só que depois, com o tempo, inventaram o quê? A calça de... Se um homem usar calça de mulher, né? Aquele negócio todo. Então, a gente fala, ué, essa calça é de mulher. Né? Ah, mas é unissex. Né? Ah, você é isso e aquilo. Tá bom? Então não vamos entrar nesse assunto. O maior exemplo que temos é o livro de Levítico. Os levitas eram os responsáveis pelos assuntos religiosos da velha aliança. Dado a isso, o livro contém regras e leis cerimoniais, em especial para quem? Tabernáculo e o templo. Tá vendo? Então eram leis para ser usadas para o tabernáculo e para o templo. Vamos lá. Outro exemplo está em 1 Coríntios 11, do 1 ao 16. A passagem do uso do véu. Aqui você vai entender outra coisa sobre cabelo também. O texto não fala de uma doutrina geral, e sim de uma diferenciação local e momentânea, pois as mulheres reportadas pelo apóstolo eram recém-convertidas ao cristianismo, e muitas prostitutas usavam o quê? Cabelos curtíssimos, ou raspava todo o cabelo. Por isso, Paulo recomendava o uso do véu, para que cobrisse a cabeça. Corinto era uma cidade de porto, portuária, onde paravam navios, entre os mares Juno e Egeu. Tá? Rica, não menos famosa por suas prostitutas, conhecidas como cortesãs, que ofereciam momento de prazer aos navegantes que cruzavam a cidade grega. Então, entendam, quando Paulo fala do véu, né, era para diferenciar quem era prostituta e quem não era, tá bom? Mas, tanto a nossa igreja no início, nós usamos muito essa passagem bíblica para justificar o cabelo crescido, tá bom? Então você passa a entender por que Paulo escreveu esse cabelo, esse véu. Você já sabe agora, porque só usava cabelo curto quem era prostituta. Né? Então, como tinha irmãs que gostavam de usar cabelo curto, ele mandou usar o quê? E ele também falou que o cabelo foi colocado no lugar do véu, quer dizer, deixa crescido, que aí ninguém vai saber que você é prostituta. Né? Era para diferenciar no povo de Corinto, que era uma cidade portuária. Quem já viajou de navio como eu, sabe o que é porto. Né? Como que fica um porto quando chegam os navios. A antiga Praça Mauá, quem lembra? Né? Ela foi revitalizada, mas a antiga Praça Mauá ali, as boates que tinham ali eram só de prostituições. Hoje ela foi revitalizada, a Praça Mauá. Vamos lá. Devemos considerar os desígnios de cada livro. Por exemplo, Mateus escreve aos judeus e apresenta Jesus como rei dos judeus. Marcos escreve aos romanos, apresenta Jesus como servo. Lucas escreve aos gregos, apresenta Jesus como sábio filho do homem. João, à igreja, apresenta Jesus como filho de Deus e salvador. Muitos textos podem ser transportados de um lado para o outro, como do material para o espiritual, ou vice-versa, do Antigo Testamento para o Novo Testamento, desde que faça ciente a comparação. Um dos exemplos é quanto o tabernáculo, o templo, para o tabernáculo do nosso corpo, tá bom? Então, aquilo que eu falei, eu já dei muito ensino do Antigo Testamento, como dou até hoje pregações, para os dias de hoje, mas fazendo somente comparações. Né? Eu acabei de fazer comparações aqui de roupa de homem e de mulher, tá bom? Então, aí alguém fala assim, mas o que eu tenho que obedecer? Você tem que obedecer o ensino da sua igreja. Né? Se a sua igreja falar que é bom ter cabelo comprido, onde é que está o pecado? Está o pecado em não obedecer a ordem da igreja, só isso. Né? Mas hoje nós descobrimos melhor que apenas é uma cultura de um lugar e que isso apenas é um costume das igrejas, tá bom? Então nós temos que ter entendimento. Por exemplo, tem igrejas que as mulheres têm que usar o quê? Roupão. Sim ou não? Tem igrejas que as mulheres têm que usar já um roupão, mas pode botar o quê? Apertar na cintura e fazer a manga até aqui e apertar, né? Branco. Tem igrejas que as mulheres usam véu até hoje, né? Umas usam só um paninho, outras fazem um véu realmente igual de freira. Tem igrejas que, por exemplo, tanto faz se a pessoa tem cabelo curto ou comprido. Né? O que importa nisso? O que importa é eu tenho que ver se está fugindo da Bíblia ou não. E quando você vai ler a Bíblia na sua hermenêutica, você descobre que você não está ferindo a Bíblia.
é apenas um usos e costumes que não vão te levar para o inferno. Porém, você tem que ter um entendimento daquilo que a sua igreja ela tem como regras internas e regimento interno. Todo lugar existe ordens e recomendações, sim ou não? Por exemplo, o Marcelo ele está dirigindo na estrada. Existem ordens e recomendações para dirigir na estrada. Ele não pode simplesmente chegar assim, sabe uma coisa? Hoje eu quero dirigir do lado esquerdo da estrada, porque quem estiver do lado esquerdo vai ter que passar por direita a partir de agora. Ele não vai poder fazer isso. Vai dar problema, vai bater, vai morrer, vai matar gente. Não é? Ninguém pode chegar aqui, sabe de uma coisa? Hoje eu vou pregar de roupa de academia. Também não, irmã, esse negócio aí não tá bom não. Você não vai poder pregar com essa roupa aí não. Hoje o pastor vai pregar, né, pintado de vermelho. Ué, você é índio? Né? Tá bom? Então, enfim, a gente precisa obedecer o quê? Regras, ter também pensamentos como pudor, né? Aquilo que eu sinto que estou chamando a atenção ou não. Eu também tenho que ter decência, tá? E tenho que ter noção das coisas que eu estou fazendo. A gente tem que ter noção daquilo que faz, tá bom? Vamos lá. Diz aqui. Então, sobre tabernáculo, nós somos... Por que a gente é chamado de tabernáculo, o nosso corpo? Porque nós somos morada de quem? Agora, por que antigamente tinha um tabernáculo? Porque Deus não habitava dentro dos homens. Ele ia para o tabernáculo falar. Por isso que quando Deus aparecia no tabernáculo, tinha uma fumaça. E Deus está lá. Ou então tocava-se até buzina. Né? Aí, quando o véu se rasgou, Jesus ressuscitou, né? Foi ali, morreu, o véu se rasgou e ele ressuscitou. O Espírito Santo desceu. Aí agora Deus habita onde? Em nós. Se Deus habitasse até hoje dentro do templo e não habitasse em nós, propriamente dito, nós não estaríamos aqui dentro da igreja do jeito que a gente está. A gente morreria. Então é por isso que a alma que pecar, essa morrerá, porque nós somos morada de Deus, tá bom? A epístola pastoral de Paulo e Tito é outro exemplo a ser tomado. A carta do apóstolo ao bispo da ilha de Creta contém exortações espirituais para tratar com os de Creta. Um deles, seu próprio profeta, diz: os cretenses são sempre mentirosos, bestas ruins e ventre preguiçosos. De Creta sai o adjetivo pátrio, cretenses, e depois cretinos, ruins. Aí você vê que Paulo, quando ele escreve ao povo de Creta, né, ele está chamando dessas pessoas o quê? De pessoas preguiçosas. É por isso que diz que saiu o adjetivo cretino. Você é um cretino. Você está falando que ele é de Creta. Seu cretino, você já chamou alguém de cretino? Alguma esposa já falou, você é um cretino. Está chamando, o que é cretino? Ventre preguiçoso, mentiroso, seu besta, seu ruim. Esse nome é bom quando eu estiver nervosa. Né? Então, muito cuidado com os adjetivos, tá bom? Regra 5. É preciso consultar as passagens paralelas, explicando as coisas espirituais pelas espirituais. O que é passagem paralela? Por exemplo, algumas Bíblias, nem todas, existem, quando você lê, tem capítulos, versículos, e no meio dos versículos tem um númerozinho pequenininho, não tem? Aquele númerozinho pequenininho, quando você vai lá embaixo daquelas Bíblias que tem os índices, cheio de número embaixo, não sei para que tem tanto númerozinho lá embaixo. Você pega aquele 3, aí tu vai lá, 3, capítulo 10, 2, 3. Aí tem várias referências bíblicas. O que é aquilo ali? São passagens paralelas àquele texto que você está lendo. Legal, né? Por isso é que é bom fazer o estudo da palavra. Você pegou a Bíblia, abriu aquela Bíblia que vem aquele monte de númerozinho, ou do lado, temos que vir do lado, umas vem no meio. Quando você quiser ver alguns versículos paralelos, é só você pegar aquele númerozinho. E quando não tiver, hoje em dia você pega o seu smartphone, seu celular, seu iPhone, você bota lá passagens, versículos na Bíblia sobre amor. Nossa, vai aparecer assim no Google, talvez
500, 300 passagens bíblicas, 200, 100, 50 passagens bíblicas sobre amor. Tá? Então você hoje tem facilidade na palma da sua mão para se estudar. Outra regra importante que enriquece o trabalho da interpretação bíblica diz respeito às passagens paralelas, isto é, as passagens que fazem referência umas às outras, que possuem entre si alguma relação ou de alguma forma tratam de um mesmo assunto. Vamos lá. A passagem de 2 Coríntios 12, do versículo 2 ao 4, conheço um homem em Cristo, que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe. Foi arrebatado até o terceiro céu, e sei que tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Foi arrebatado até o paraíso. Ouviu palavras inefáveis, que ao homem não é lícito falar. Não esclarece o que o contexto também não faz. Qual o homem que foi arrebatado? Ok? Porém, alguns teólogos, mas não é a Bíblia, acham, então é achismo, que foi o próprio apóstolo Paulo que esteve arrebatado no paraíso. O que é arrebatado? Ele falou no corpo ou fora do corpo? Não sei. Né? É você sair do corpo e chegar nesse lugar. Ou o teu próprio corpo e, igual o diácono Filipe, que foi transladado de um lugar para o outro em carne, sangue, corpo e alma e espírito. Ele foi para um outro lugar, se encontrou em Azoto. Isso acontece, tá bom? Agora, quem já teve essas experiências, como eu já tive, que eu já contei para vocês, a minha experiência de quase ir para a glória nesse paraíso. Quando eu cheguei na porta, eu fiquei perguntando sobre pessoas que eu havia visto num lugar de sofrimento, e o anjo ficou muito chateado comigo, mandou eu voltar. Então tu volta, porque você está preocupado com eles ainda, né? Então a gente tem que ter esse alerta de ler a Bíblia como ela é, e quando não tem, você tem que fazer referências para ter entendimento. Aí diz aqui, mas consultando outras passagens, em Gálatas 2, do 1 ao 2, depois, passado 14 anos, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também comigo Tito, e subi por uma revelação, e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios, e particularmente aos que estavam em estima, para que de maneira alguma não corresse, ou não tivesse corrido em vão. Em Atos 22, 17, 18, 21, e aconteceu que, tornando eu para Jerusalém, quando orava no templo, aí ele fala aqui, ó, fui arrebatado para fora de mim, e vi aquele que me dizia, dá-te pressa, saia apressadamente de Jerusalém, porque não receberão o teu testemunho acerca de mim. E disse-me, vai, porque hei de enviar-te aos gentios de longe. O texto fica claro e mostra que o homem arrebatado da passagem de 2 Coríntios é o próprio apóstolo. Então ele diz aqui, nessa passagem, que nós temos uma base para falar do apóstolo Paulo, né? Só que nessa segunda passagem que nós temos aqui, fala de uma visão que ele teve para ir para outro lugar, tá bom? Então, teologicamente, você pode ter passagem paralela e afirmar, e a outra você só pode falar, eu acho. E quando você ouvir alguém falar, eu acho, você aceita se você quiser. Irmãos, a Bíblia não está falando, mas eu creio. Você crê se você quiser também. Tá bom? A gente crê naquilo que a Bíblia fala. Bíblia diz. Aquilo que alguém fala, acha, crê, né? Não tem certeza, eu só aceito se eu quiser. Não esqueçam disso. Não, mas eu vou aceitar porque eu também concordo com o que ele está falando. Aí tudo bem, né? Tá bom? Então essa passagem bíblica que nós lemos aqui, que fala do Paulo não, do homem arrebatado, e depois fala de Paulo arrebatado, pode-se também falar que são duas passagens distintas e não a mesma passagem, tá bom? Em 1 Coríntios 4, 5 ele diz, portanto, nada julgueis antes do tempo, até que o Senhor venha, o qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas, e manifestará os desígnios dos corações, e então cada um receberá de Deus o louvor. Os versículos paralelos de Apocalipse 19, 12a, nos mostram os métodos de Deus. Concluído o versículo, e os seus olhos eram como chama de fogo, equivalente afirma que o julgamento pelo Senhor, nada ficará em oculto. Aí você, né, fala assim, nossa, o olho de Deus é fogo.
né? E aí você tem que entender o que é uma linguagem figurada e o que é uma real. Então por que fogo? Porque nada vai ficar oculto. O fogo come tudo, sim ou não? Fogo destrói tudo. Fogo, né, tira, até pedra ele derrete. O vulcão, né, são larvas, o que é aquilo? Pedras derretidas, tá bom? E a água ele seca, o fogo seca a água. Tá? Então, nós temos que ter esse entendimento quando você vai ler uma passagem bíblica para você não se perder. Agora, vamos estudar na página 61, figuras de linguagem. Isso é uma matéria de português que é dado muito também no ensino médio. Cai também no Enem, né? E também pode estar muito na faculdade. E serve também para fazer concurso e redação. Então você está tendo aqui uma aula também de português agora. Como Supremo, o Criador não tem como comunicar-se com o homem, se não usamos linguagem que pode ser facilmente assimilada. A linguagem humana não é suficiente para tornar compreensível a grandeza do Senhor. O conhecimento que temos reflete aquilo que aprendemos da tradição, no dia a dia, mas nem sempre temos uma ideia própria vinda da revelação pessoal. Deus não transgride normas por ele estabelecidas para a comunicação humana. Uma das formas de falar com o homem foi a revelação divina através de Jesus Cristo. É pelo conhecimento de Cristo que conseguimos alcançar a liberdade. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Não existe libertação sem conhecimento. E conhecereis a verdade vos libertará. A Bíblia diz que Deus armou sua tenda no meio dos homens. Foi a melhor maneira de se conhecer e fazer-se conhecido. O versículo que contém a citação está no Evangelho de João. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que se foi feito se fez. Nele estava a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Ali estava a luz verdadeira que ilumina todo homem que vem no mundo. Estava no mundo e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Aí você vê como é que é a figura de linguagem, né? É um texto totalmente figurado, tá? Se você imaginar, eu sou a luz, aí você pode falar o quê? Nossa, Deus então é uma lâmpada, né? Eu sou o Verbo, nossa, então Deus é o Verbo só haver, né? Haja luz, né? Por isso que ele fala, o princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, porque ele fez todas as coisas. Aí você vai ter outro entendimento aqui, o seguinte: temos a revelação de Deus ao homem de maneira clara. A dificuldade de contato em função do pecado, que distancia o homem da divindade, levou ao cumprimento da profecia bíblica de Gênesis 3,15, o nascimento do Salvador. Nele, Deus abre a comunicação direta com o homem, na relação de Deus ao homem e o homem a Deus, isto é, Deus se fez homem e habitou entre nós. Tá bom? Então você vai passar a ter um entendimento agora de algumas figuras de linguagem, para a gente não se perder quando estiver lendo a Bíblia Sagrada. Portanto, a questão da interpretação passa por todas essas fases, página 62. Considerando a dificuldade de comunicação, temos de entender que Deus tem linguagem própria e espírito puro. Existem duas formas facilitadoras de comunicação. Ou Deus se aproxima do homem, Deus ao homem, ou este de Deus, o homem a Deus. Ou Deus se aproxima ou a gente se aproxima de Deus. Seus olhos, como fogo, queimarão todas as impurezas que obviamente virão à tona, à luz. Em 1 João 3,9 temos o seguinte: qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Conforme o versículo paralelo, meus filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. Se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. Temos a explicação. Então, quer dizer, se eu peco, eu confesso, eu tenho um advogado para me julgar. Por isso que tem que ter as passagens paralelas para a gente entender. Se for entender no literal, que aquele que é de Deus não comete pecado, significa que todo aquele que comete pecado não é de... Só que a gente peca. Só que nós temos um advogado. Por isso que tem que tomar cuidado com o texto. Né? Não está escrito aqui, irmão, quem comete pecado não é de Deus. Não, você pecou. Está arrependido? Estou. Confessou? Confessei. Então está perdoado. Deixou? Deixei.
Vamos lá. Para chegar à interpretação, tá aqui. Apesar de sermos carne, falhamos, o pecado deve ser evitado com insistência. Ou devemos dele ter repugnância, aborrecendo até a roupa manchada de carne. Para chegar à interpretação correta das Escrituras, precisamos saber o que é literal e o que é figurado. Daí a importância de conhecermos as figuras de linguagem, dada a pobreza da linguagem humana, com relação à infinidade da capacidade divina. Deus usa as formas figuradas para transmitir sua mensagem com maior aproximação daquilo que realmente pretende transmitir. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis e orareis a mim, e eu vos ouvirei, e buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Neste texto existem condições para que o homem encontre a realidade divina, enquanto Deus compreende perfeitamente tudo e promete somente coisas boas ou pensamento de paz. Nesse contraste, precisamos saber o porquê das penalidades impostas aos homens. Para isso é necessário buscar na própria Bíblia a resposta. Buscai no livro do Senhor e lede. Nenhuma destas coisas falhará, nenhuma nem outra faltará, porque a minha própria boca o ordenou e o seu Espírito mesmo a juntará. Então, quando a gente fala sobre achar Deus, não é, nossa, Deus estava lá no gabinete pastoral. Não, é achar no meu interior. Aí ele explica isso aqui, né? Eu tenho um pensamento de paz para você, quer dizer, coisas boas para a sua vida. Né? Eu tenho coisas boas. Depois ele fala, me invocareis e orareis, eu vos ouvireis, me buscareis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. É a condição de se achar Deus. Né? Aí você vai encontrar Deus dessa maneira, não é que você vai encontrar uma pessoa parado, sentado aqui no auditório, ok? Virando a página 63. Após compreender a revelação de Deus está contida na Bíblia, precisamos dar outro passo, descobrir como buscar e compreendê-lo. Ok? Acabei de falar para vocês como é que se busca e compreende. Como é que eu busco Deus e compreendo? Eu busco orando, vigiando, rejeitando o pecado, e eu compreendo lendo a Bíblia e me envolvendo com os estudos. Eu vou buscá-lo e eu vou achá-lo. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos que a terra, assim são os meus caminhos, mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Essa distância faz a diferença e pode ser diminuída pela direção ou interpretação do texto sagrado, pois toda revelação divina, seja por profecia, sonho ou revelação, jamais pode contrariar a revelação expressa na Bíblia. Então o homem que conhece bem as regras da hermenêutica bíblica, sendo espiritual, será bem sucedido na obra do Senhor. Então, quando ele fala, meus pensamentos são mais altos, não está falando em 15 metros de altura, 100 metros de altura. Não, quer dizer, meus pensamentos são maiores que os seus, são infinitos. Tá? Então, meus pensamentos que eu tenho sobre vocês são muito maiores do que aquilo que está limitado no meu pensamento sobre as coisas boas. É essa a regra da interpretação. Agora, se alguém interpretar, olha, irmão, descobri que o pensamento de Deus tem 1 quilômetro, né, acima do nosso. A pessoa pode até acreditar, porque está falando que ele é muito mais alto que os nossos caminhos, né? Literal e figurado. As figuras de linguagem constantes na Bíblia são parábolas, metáforas, metonímia, hipérbole, sinédoque, ironia, pleonasmo, apóstrofe, prosopopeia, fábula, tipo, símbolo, acróstico, símile, provérbio, hebraísmo, paradoxo. Isso tudo é no português. Né? Isso tudo é matéria de português. Né? Não sei se alguém aqui lembra que já estudou isso, né? Essas matérias aqui. Elas não são difíceis de se compreender, mas a Bíblia está cheia disso aqui. Por isso que as interpretações bíblicas, elas são muito erradas por muitos homens que não buscam conhecimento para poder explicar ao povo a verdade absoluta. Aí diz mais, conhecer as figuras de linguagem é fundamental ao estudante da Bíblia. Aqueles que vivem à margem não atentam aos detalhes importantes e a necessidade de buscar a ideia exata das coisas escritas no livro. Mas quando lê a palavra com seriedade exigida, sabe da importância do conhecimento geral, não para cair no erro dos fariseus, errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus.
Ora, os fariseus e saduceus se diziam conhecedores das Escrituras e até tinham centenas de códigos favoráveis e desfavoráveis com o desdobramento dos 10 mandamentos em centenas de mini-mandamentos. Mas nem por isso podiam dizer que conheciam, como Deus quer que conheçamos a Bíblia. Jesus observou isso aos saduceus, que não criam na ressurreição e nem na existência dos anjos. O distanciamento da Bíblia é gradativo, até chegar à heresia, quando o homem acaba crendo naquilo que fabricam, o que é muito comum em nossos dias. Então, quanto mais o homem se distancia do conhecimento, mais heresia ele vai ter. Aí é onde ele vai fabricar o que ele está falando aqui, né? O livro vai fabricar algo que você vai dar ou vender para as pessoas, que é o ensino errado. Então, muito cuidado com a interpretação. É uma matéria cansativa até de se ler, de se estudar, mas é de importante aprendizado. Se você não mergulhar na hermenêutica, você pode estar um dia sentado num templo, numa igreja, no auditório, aonde for, estar ouvindo coisas e achar que está certo. E outra coisa, quando você começar a ouvir coisas erradas, você não é obrigado a ouvir. Você pode fazer, sabe o quê? Levantar isso aí. Entendeu? Simplesmente isso. Não quero compartilhar com esse ensino, não. Pode até falar com o porteiro. Eu não quero compartilhar com esse ensino errado. Só isso. Tá bom? Então, muito cuidado também quando vai convidar alguém. Que eu conheço alguém que prega. Conhece? De onde que ele é? Conhece de onde? Qual igreja? Porque é o que eu falei aqui em outras aulas. Depois que a pessoa fala, o problema, ele vai embora, não vai? O problema fica onde? No lugar, no local e no altar. Aí tem que desfazer depois tudo que foi falado. Então vamos começar a estudar essas figuras de linguagem agora. Vamos primeiro aprender o que é retórica. As figuras de linguagem fazem parte de retórica, que pode ser definida como a arte de falar bem. Retórica é aquela pessoa que sabe se expressar, falar bem. Por exemplo, nas campanhas políticas, você consegue discernir quem tem uma boa retórica. Sim ou não? Nossa, esse camarada me convenceu pela retórica dele. Você, por exemplo, até na pregação, se você tem uma boa retórica, as pessoas gostam de te ouvir. Seja ela no ensino, na pregação, seja numa aula. Então a retórica até para o professor, na sala de aula, se ele não souber se expressar corretamente, os alunos dormem, não querem prestar atenção, fala que a aula é até chata. Para conseguir transmitir o máximo possível fazer-se compreendido, pode-se usar a figura de linguagem, aproximando ainda mais o significado daquilo que pretende transmitir, tomando o figurado por literal como Jesus fazia, usando parábolas. Muitas delas retratavam o acontecimento de Israel, alguns ensinos ou acontecimento de um momento ou a ocorrer no futuro. Em Mateus 22, do 1 ao 14, temos a parábola das bodas. Nela, Jesus fala do convite aos judeus, a festa promovida por Deus, que seria o casamento entre seu filho e a igreja. Os convidados, tidos como altamente privilegiados e na nobreza espiritual, recusam ir à festa. São preferidos para dar lugar àqueles que nenhum privilégio tinham, além de pobres, os cachorrinhos. Em Mateus 15, 26, os gentios e pagãos que convertidos ao Senhor, deixando ídolos, formam a igreja. As figuras servem para dar mais força à palavra, fortalecendo o significado, evidenciando o fato. Se não fizerdes como meninos, de modo algum entrareis no reino dos céus. Aqui Jesus deixa uma coisa clara: a pureza deve ser levada a sério. Como? Devemos ser como criança, puro, sem maldade, simples e humilde. Então, essas duas passagens aqui, que fala das bodas, desse casamento, está falando da igreja. A igreja com ele, né? Sendo chamada para o arrebatamento. Então aqueles que foram convidados, né, os espirituais que não tomam posição com Deus, que não querem ter uma vida de santidade, rejeitam muitas vezes. Aí ele chama quem? Os cachorrinhos, os menos favorecidos que se convertem, que têm o conto real com ele e querem obedecê-lo e quer seguir. E depois ele fala como criança. Não é que você vai estar na igreja, a Bíblia fala que a gente tem que ser como criança, pastor. Aí você começa a rolar pelo chão, bagunçar a sala, né, jogar papel para o alto. Eu sou criança. Né? Não é nada disso. É na pureza. Porque a criança, ela briga com a outra criança, não briga?
Passa um tempinho, como é que a criança está? Estão se abraçando, está chorando, está com saudade. É a pureza. Então a Bíblia fala que a gente tem que ser como criança. Agora vamos ver metáfora. O que é metáfora? A metáfora é a transliteração do real sentido para outro figurado, numa comparação tática. Consiste na expressão de uma ideia, como o significado de outra, mantendo a semelhança. Por ela, a pessoa busca a escala de valores da época de Jesus. Por exemplo, não pode ser confundida com a analogia de semelhança ou comparação, tal qual, como, tal e qual. Temos várias metáforas por Jesus como: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Depois diz o quê? Eu sou a porta. Virando a página. Depois ele diz o quê? Eu sou a porta das ovelhas. Depois ele diz: eu sou pão da vida. Eu sou a luz do mundo. Aí se você for botar no literal, nossa, Jesus é um pão de forma, né? É uma metáfora. Outra, eu sou a porta. Nossa, Jesus é uma porta. Será que é de ferro, de alumínio ou de madeira? Ou uma porta de aço? Né? Então isso são metáforas, ok? Você tem que entender a Bíblia Sagrada. Ele diz aqui, a primeira definição que temos, que não houve nenhuma comparação, Jesus não disse, eu sou uma porta, ou igual uma porta, mas se definiu como a porta, eu sou uma entrada. Viu? Amém? Eu sou uma entrada. Eu sou a porta. Jesus está falando, eu sou a entrada da vida eterna. Eu sou a entrada para você ir ao Pai. Eu sou a entrada do perdão dos pecados. Eu sou a entrada para você ser cheio do Espírito Santo. Eu sou a porta. Aí diz aqui mais. Com isso, somos levados para a definição de metáfora, que acaba nos dando ideia da escala significada da época. Quando ele diz que é o pão da vida, somos também levados a desvendar a importância do pão da época de Jesus. Sem muita variedade, a mesa da época conservava o pão como um dos mais importantes alimentos. Vemos nas duas multiplicações do pão, no Antigo Testamento. Também este alimento manteve presença na mesa dos judeus, ainda mais porque para fabricá-lo era necessário farinha que saía do trigo da plantação. Dada tudo isso, o trigo também tinha grande importância na época. Quando o inimigo chegava, uma das coisas que mais procurava era o trigo. Quando o anjo do Senhor visitou Gideão, estava manhando o trigo no lugar, lagar. Temos a presença do pão na ceia, que substitui a Páscoa, que também mantinha a presença do pão sem fermento, que é chamado de pão asmo. Já como porta e caminho, são levados a meditar no pastor. Então, sobre pão, você vê a importância de Jesus se comparar a um pão. Amém? Se fosse para nós aqui hoje,